Olá malta, bom dia! O vídeo de hoje é update, uma atualização sobre o meu ano de baixo consumo. Tenho que dizer-vos que há de tudo nesta experiência. Tenho semanas, dias, até meses às vezes, nos que eu estou bem, estou contente com o que tenho, estou a fazer os meus hobbies offline, estou a criar conteúdo, estou a escrever o meu livro, etc, etc. E não tenho vontade de comprar coisas, mas todos os altos têm os seus baixos. E há vezes, como estes últimos dias desta semana, que tenho tanta vontade de comprar coisas. E, obviamente, há coisas que sim quero, tipo o iPhone 17 Pro Max na laranja, mas há coisas que não é que eu quero essas coisas, eu quero comprar as coisas, eu quero a dopamina que eu tenho da expectativa de comprá-las, gastar o meu dinheiro, metê-las no meu saquinho e levá-las para casa e depois já veio onde as meto, porque nem sequer tenho tanto espaço já. E é difícil, quando abro redes sociais, vejo gente com coisas e digo, mas quando eu comprei isto não era um trem e não havia tantos modelos fixos, eu quero tê-lo, mas já tenho um, mas eu quero fofo, eu quero lindo. Ou, um hobby, quero começar um hobby novo e fazer coisas eu mesma. Por exemplo, quero fazer crochê, quero aprender a fazer a minha própria roupa, mas chego aí e, pois, só para começar tenho que comprar coisas. E depois, se quero fazê-lo em várias cores, tenho que comprar mais coisas. E se quero tentar este estilo distinto, necessito mais e mais coisas. E está a ser difícil diferenciar o que quero e que vai a enriquecer a minha vida, que vai efetivamente a ajudar-me a criar as coisas que eu quero, fazer as coisas de crochê que vou querer, fazer a cerâmica que eu vou querer, ser um investimento para mim e para a minha criatividade e as coisas que eu quero porque são lindas, as vejo nas redes sociais, outras gente têm esse brilho de coisa que outra gente tem e tu não tens. E o fato de estar eu a fazer um ano inteiro de baixo consumo, alternando no buy e low buy, não comprar nada e comprar poucas coisas, está a fazer que, por um lado, me sinto bem, porque estou a comprar menos e estou a utilizar mais o que já tenho, mas por outro, tenho esta vontade de, ou seja, podia comprá-lo, não custa tanto, ou sim, tenho dinheiro para isso, às vezes sim, às vezes não, mas podia economicamente comprá-lo, mas estou fazendo um ano de baixo consumo, mas, se eu puder até-los, comprar essa coisinha extra, se eu puder ter essa cestinha com coisas lindas, se eu puder, não sei, simplesmente ter mais coisas. E há dias que é difícil. Por exemplo, agora continuo obsessionada com o iPhone Pro Max. Estive a falar até com o chatbot, o ChatGPT, o Gemini, já não me lembro, estava a discutir se eu compro, se não compro, mas custa tanto dinheiro, mas se compro de segunda mão, mas espero que saia 18, ou se calhar começo já a poupar e deixar dinheiro de lado para um iPhone 20. Não sei, mas eu tenho conversações inteiras, gasto tanto tempo da minha vida a pensar nestas coisas que gostaria de comprar, mas que provavelmente não vou comprar, ou não no futuro próximo, e por um lado, eu entendo que isto é uma reação humana natural a querer mais coisas e que temos também não sei se chama-lo biologia ou tendência natural, mas ao mesmo tempo me frustra porque se eu não vou comprar uma coisa, especialmente no futuro próximo, porque tenho que estar aqui preocupada de comprar ou não comprá-la? Porque eu não vou comprar proximamente, se eu compro em algum momento, então porque estou aqui preocupada? Porque cada vez que abro redes sociais ou vou pela rua e vi uma loja, tem uma coisa linda, acho, gostaria de tê-la. Por exemplo, outro dia vi uma loja e tinha uma saia com coraçõezinhos e era muito linda. Eu queria essa saia, mas eu, quase não levo saias. 2, tenho saias e já não as levo há 2 anos. Eu sei que não vou estar cómoda e vou usar se eu comprar essa saia, há 2 possibilidades. Ou eu a utilizava muito durante um tempo e já não me lembro depois dela, porque não estou tão cómoda utilizando saias, ou a compro, a deixo no meu roupeiro para algum dia, quando eu quero utilizar uma saia, se calhar vou acolher essa. Ou seja, não vale a pena, mas não importa, eu cada vez que passo por essa loja e vejo a saia com coraçõezinhos, eu quero comprar essa saia. É uma luta interminável, gostava de ter outras lutas distintas, a verdade, aunque seja para variar um bocadinho. Agora bem, enquanto às regras do meu desafio de baixo consumo este ano, estou a fazê-lo bastante bem. Mas estou a ver um erro importante, que é que
eu tenho certas categorias de coisas que sim posso comprar. E uma delas é coisas para os meus hobbies. Sucede, eu não tinha muitos hobbies de tipo manualidades, fazer coisas, então pois queria ir começando. Mas como já mencionei, cada vez que quero começar um hobby novo, necessito comprar coisas novas. Obviamente, se eu faço esse hobby ao longo do tempo, não é importante, mas a questão é que eu, para experimentar e ver se gosto, tenho que fazer as compras que sim, posso vender as coisas depois, mas depende também do jeito. E descobrir se gosto ou não gosto, se vou fazer esse hobby ao longo do tempo por muitos anos, que é o ideal, mas quem sabe. Então, estive a fazer bem, de acordo com as regras, mas ao mesmo tempo sinto que estou gastando bastante dinheiro nos meus hobbies. Que, em geral, seria positivo se eu tivesse um trabalho e dois, ganhar bem, mas agora mesmo estou sem trabalho e tampouco, pelas pessoas que estou a ter ultimamente, que estou a ver no LinkedIn e nestas páginas de encontrar trabalho, não é que me venham a pagar suficiente para eu fazer assim grande coisa, além de pagar as necessidades e alguma coisinha extra. Assim que sinto que estou um bocado no momento de inflexão, vou continuar o desafio de baixo consumo, mas estou num ponto depois de já 5 meses que estou a ter certas tentações. Tenho uma regra também que diz que tenho que ler 2 livros para comprar um. E inicialmente esta regra estava a ajudar-me, mas chega um ponto que fico parada na leitura e quero comprar um livro novo para começar, mas já tenho vários em casa, e também poderia ir à biblioteca, mas não quero ir à biblioteca, que eu descobri que eu gosto de ter os livros, eu gosto de ser proprietária dos livros, que não sei se é uma coisa saudável ou não, e neste momento acho que não vou centrar-me em averiguar isso, mas a realidade é que eu gosto de possuir, eu gosto de comprar os livros. Então estou a sofrer com esta regra porque está bem muito bem, mas chegou um ponto que tenho certos livros que eu quero ler, já em casa, mas ao mesmo tempo sinto que há certos livros que não vou ler proximamente. Ou seja, não é que eu não quero lê-los, é que quase que não é o momento para lê-los. E estou tentando não comprar mais livros, estou tentando acabar os que tenho em caixa, mas também tenho esta parte mental, psicológica, que como se não estou a ler esses, é porque necessito ou quero ler uma coisa distinta, eu quero comprar um livro, quero comprá-lo. Então estou a sofrer bastante com isto, mas todavía não tenho decidido se vou eliminar essa regra ou não. Em princípio, de momento, não vou eliminá-la, porque acho que também estou num momento no que simplesmente quero comprar coisas, assim que acho que não é o melhor momento para decidir se elimino regras. Se calhar deveria até introduzir regras novas que restringam as categorias anteriores, mas não tenho tido assim muitas ideias tampouco para restringir as regras. Mas hoje só queria partilhar isto com vocês porque eu vejo tanto conteúdo nas redes sociais de gente fazendo os anos de baixo consumo, de low buy, de no buy, e a gente come assim, vou deixar de comprar isto, vou comprar outro, ou levo 4 meses sem comprar nada, fazendo muito bem. E sinto que às vezes não falam tanto da parte psicológica de que o mundo está desenhado para fazer querer-te comprar e às vezes simplesmente tu queres comprar. Se te sentes bem porque te sentes bem e queres um prémio, se estás mal porque estás mal e queres um prémio para sentir-te bem. Eu sinto que é mais complicado do que parece, mas adoraria saber as vossas opiniões nos comentários. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!